O que vai sair mais em conta, o que vai sair mais barato? Eu fazer a minha construção, fazer a minha casa e cobrir com uma laje ou uma laje impermeabilizada, ou cobrir com uma laje e colocar um telhado sobre esta laje, ou se eu faço a minha construção e cubra a minha construção de telhado, faça a minha cobertura com telhado e um forro, aquele forro bonito, aquele forro legal. Vem com o Ed no vídeo de hoje aqui no canal Falando de Cidade. Se você chegou até aqui hoje, está conhecendo agora o canal Falando de Cidade, vou te convidar a fazer, sabe o que? Assista este vídeo do início até o fim, depois você dá uma olhada nos outros vídeos do canal e veja, são vídeos que podem te ajudar aí em problemas que você tem na sua construção, na sua reforma, na sua decoração, na compra do seu imóvel. E se te interessar mesmo, o assunto é legal, se inscreve e ativa o sininho para você nunca mais perder o canal Falando de Cidade. Hoje nós temos aí vários tipos de lajes, mas as duas mais utilizadas são as lajes maciças, que as construtoras utilizam muito, e também no comum, no popular, aquelas lajes pré-fabricadas, a famosa H8, que eu tenho um vídeo aqui no canal, que se você não viu, pode ver, pode depois que você assistir esse vídeo, corre lá e procura o vídeo que eu falo sobre laje H8, que é a mais utilizada, inclusive para laje piso, o que eu não recomendo utilizar esse tipo de laje para laje piso, aí você teria que usar uma outra H12. Ficou curioso do assunto? Link aqui na descrição e você vai ver este vídeo. Vamos discorrer então um pouco sobre os tipos de laje, como que você pode preparar a sua laje. Neste caso, estamos falando da possibilidade, ou você põe uma laje ou você põe um telhado. A laje ela pode ser tanto com as lajotas cerâmicas quanto com as lajotas de EPS. A laje pré-fabricada, isto não vai mudar nada, não vai interferir nada aí na resistência da sua laje. O que vai mudar a resistência da sua laje é se uma laje piso, é se você calculou direitinho, está usando aí uma H12, um H16, isso vai depender do vão que você utiliza, do vão livre, ou seja, a distância de uma viga até a outra, os dois apoios das vigotas desta laje, é isso que vai influenciar a altura, a armadura negativa, a quantidade de concreto, o FCK do concreto, é isso que vai influenciar aí na resistência da sua laje. E nós vamos entender, às vezes as pessoas falam assim, olha, o isopor é um pouco mais caro do que a lajota, porque o isopor é melhor. Na realidade, você tem que pensar na montagem da sua laje. O isopor facilita na montagem. Em determinados locais é melhor você levar, é mais fácil você subir o isopor, que é o EPS. Em outras situações é mais fácil você subir a lajota, você fazer a montagem com a lajota. Neste ponto não interfere em nada, não muda nada na resistência da sua laje. O que você tem que pensar que a laje, quando você vai deixar uma laje descoberta, você tem que impermeabilizar esta laje, e para a impermeabilização desta laje você vai gastar um pouco mais. Uma laje impermeabilizada corretamente, ela custa um pouco mais do que uma laje sem impermeabilização, porque você tem que aplicar ali uma manta, né, aquela manta que você aplica a fogo. Depois você faz uma proteção mecânica. O que é esta proteção mecânica? É a aplicação de uma camada de contrapiso sobre esta laje, e aí sim você vai ter uma concretagem, você vai ter uma impermeabilização que funciona, que realmente vai segurar a água, além das caídas corretas, né, do desnível correto deste contrapiso para conduzir a água da chuva para as calhas. Uma outra condição que você pode fazer para que você colocar aí na sua laje é a cobertura com telhado sobre a laje. Ah, Ed, mas você está falando da cobertura, comparando a cobertura e forro e a laje. E por que eu tenho que cobrir a laje? Porque a melhor forma, a forma que você vai garantir que não vai ter infiltração na sua laje, é fazer uma cobertura extra, um telhado sobre a sua laje. E aí, neste caso, você pode fazer uma fachada que esconda esse telhado e fazer um telhado embutido utilizando uma telha mais simples, uma telha mais em conta. Nesse ponto você vai estar gastando com a laje e você vai estar gastando com a cobertura. No caso da laje descoberta, você vai estar gastando com a laje e vai estar gastando também com a impermeabilização. De qualquer forma, você tem dois custos aí com a sua laje. Agora nós vamos para uma outra parte, um outro comparativo, que é o caso da cobertura e forro. O que é que você tem que levar em conta na hora que você vai fazer aí uma casa com cobertura? Se você vai fazer ela com uma cobertura
de telha, você vai ter uma economia na ferragem da laje que você não vai precisar, na própria laje que você não vai comprar. Você vai fazer uma estrutura para o forro, você vai aplicar o forro, você tem a condição de poder deixar um forro trabalhado, preparado para aquilo que você quer, aquilo que você pensa da sua decoração. É muito legal quando você começa a pensar neste sentido. Porém, você tem que pensar no custo para fazer este telhado. Nós temos hoje telhas metálicas, nós temos aquelas telhas tipo sanduíche. Ah tá, eu não sei se você sabe, se você chegou até aqui agora neste canal, você não sabe, deixa o like neste vídeo, sabe por quê? Você vai terminar de assistir ele, você vai voltar aqui na descrição. Tem um vídeo que eu falo sobre os tipos de telhas. Lá você vai poder conferir os tipos de telhado e como você pode aproveitar melhor o telhado de fibrocimento. Um comparativo entre as telhas de fibrocimento e os outros tipos de telhas que são possíveis de você utilizar aí. Então, quando nós pensamos nas telhas, temos as telhas de fibrocimento, temos as telhas metálicas, nós temos as telhas cerâmicas, e isto é que vai definir o quanto custa o seu telhado, quanto vai custar o seu telhado. Você fazer uma estrutura simples de madeira e colocar um telhado de fibrocimento pode ficar mais em conta do que uma laje, pode ficar mais em conta do que um outro tipo de telhado. Porém, quando você pensa na estrutura desse telhado em um vão maior, por exemplo, você vai gastar mais. Por quê? Você pensa aí numa prancha de 40 centímetros de altura, uma prancha para vencer aí um vão um pouco maior. Isso tem um custo que não é um custo baixo, que não é um custo barato. Quando nós pensamos na estrutura de madeira para um telhado, nós estamos pensando em valores que são valores altos, não são valores baixos. Então, o que eu preciso levar em conta quando eu vou fazer uma diferenciação de preço entre uma laje e um telhado, uma cobertura que utiliza aí a possibilidade de uma cobertura com forro? O que eu preciso levar em conta é os tipos de materiais que eu vou utilizar. Eu tenho um espaço pequeno, eu vou apenas fazer uma laje forro, não é uma laje piso, depois eu não vou construir em cima, será para sempre uma cobertura, eu posso utilizar tranquilamente a laje H8, lógico que você tem que fazer um cálculo dependendo do vão, mas se você tem um vão pequeno, a H8 já é garantido aí, você consegue trabalhar com essa laje tranquilamente e você impermeabiliza ela ou joga um telhado ali de fibrocimento, um telhado simples em cima e você está tranquilo, você gastou menos. Agora, se você está fazendo por etapas, você quer construir agora, para depois você não sabe se realmente você vai construir em cima novamente, se vai utilizar aquela laje como piso, aí você fala, olha, se eu for fazer isso, eu tenho que fazer toda uma estrutura para o telhado e depois eu tenho que tirar esse telhado para construir a laje. Neste caso eu recomendo que você já pense na situação de laje. O que eu recomendo sempre para os meus clientes, vai fazer uma casa térrea, pense sempre na possibilidade de colocar uma laje piso, porque quando você coloca uma laje piso, se você quiser construir em cima, a estrutura, a fundação, lógico, você também tem que pensar nesta parte, já está preparada para receber um sobrado. E neste caso, você começa então a pensar nos custos e no custo-benefício dessa construção ao longo dos anos e não somente naquele momento. Por isso que eu digo, a comparação do que é mais barato, do que vale mais a pena, telhado com forro ou uma laje, ela não é tão simples, não é tão seca, não é tão crua. Você não pode dizer aqui, olha, vale mais a pena construir em laje ou vale mais a pena construir em telhado. Vai depender do tipo de material que você vai utilizar. Mas vamos lá, vamos fazer uma comparação simples aqui. Comparação simples. Uma laje H8, uma impermeabilização comum ali com aquela manta asfáltica que você coloca a fogo, sem a proteção mecânica, só isso, que vai durar ali uns 3, 4 anos, você tem que fazer novamente, ou até com um contrapiso sobre esta proteção mecânica e um telhado de fibrocimento. O custo-benefício do telhado de fibrocimento em relação à laje vai ser muito baixo, vai ser em torno aí de 20% de economia. Se você for pensar, por exemplo, num telhado com uma telha cerâmica, o telhado com telha cerâmica, dependendo do vão, vai ficar mais caro do que a laje. Vai ficar muito mais caro do que você fazer uma laje com uma impermeabilização simples. Então eu sempre recomendo, se você for fazer aí
pense no seu telhado, pense na sua laje, mas não pense numa questão de custo. Os dois vão ficar bem perto, os valores, dependendo dos materiais que você vai utilizar. Excetuando-se, lógico, aquela construção pequena, que você vai utilizar uma telha de fibrocimento, um telhado comum, telhado simples, não muito alto, né, um gabarito baixo, aí você vai ter realmente a economia de utilizar o telhado e fazer um forro. Principalmente os forros hoje de gesso acartonado, vai ficar muito legal, vai ficar muito show aí na sua casa. Então este é o canal Falando de Cidade, eu sou Ed Vieira, arquiteto. Esta foi a dica do vídeo de hoje.